Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos continuar esse nosso super curso de Lei de Responsabilidade Fiscal. Muito interessante, muito legal essa metodologia. Nós estamos vendo a lei por inteiro. Essa lei tem 10 capítulos, cada capítulo foi transformado em uma videoaula e nós estamos estudando todos os seus artigos. Eu disse todos os seus artigos. E agora chegou a hora de uma parte muito importante, né? Uma parte que costuma ser cobrado nas provas de concursos, que trata da transparência, ou seja, o aluno, no final desta aula, né, ele deve se perguntar, ele deve responder o seguinte: quais são os mecanismos de transparência que a lei de responsabilidade trouxe para a gestão pública, né? Quais são os instrumentos de controle e quais são os instrumentos que serão fiscalizados pelos tribunais de contas, por exemplo, contidos na LRF, artigos 48 ao artigo 49, né? Esta aula, esse capítulo 9, penúltima aula nossa, olha que coisa maravilhosa, nós temos aqui 6 sessões, né? E a gente vai estudar cada uma dessas. Primeiro, da transparência da gestão fiscal, muito importante em relação a isso. Quais são os instrumentos de transparência? Aqui ocorre o quê? Uma ampliação do princípio da publicidade, trazida aqui, consagrada pela transparência da gestão fiscal. A seção 2 é especificamente em relação às contas públicas, né? Ou seja, a escrituração e a consolidação das contas públicas. A seção 3 e a seção 4, muito importante, porque a seção 3, né, diversas provas de concurso, vai cobrar o relatório resumido de execução orçamentária e também aqui o relatório de gestão fiscal, que é o inciso 4º, né? Inciso 5 vai falar da prestação de contas, vai falar do parecer prévio que os tribunais de contas deverão emitir nas respectivas contas do Poder Executivo e, finalmente, como se dará a fiscalização da gestão fiscal, né? Porque, olha só, desculpa, gente, não adianta nada uma lei linda e maravilhosa como essa, né, que criou vários instrumentos, várias ferramentas de controle, se não tem quem fiscaliza a lei. Então, aqui, claro, que a lei vai fechar com chave de ouro os instrumentos de fiscalização. Bacana? Então, vamos lá, primeira parte da aula dividida em 6 partes, né, da transparência da gestão fiscal. Eu já disse para vocês, né, transparência da gestão fiscal. Aqui você não se confunde com o princípio da administração pública, que é o princípio da publicidade. Aqui, tá, muitos doutrinadores do direito administrativo dizem o seguinte, que houve uma evolução do princípio da publicidade para o princípio da transparência, né? Transparência. Esse princípio da transparência, além de dar ampla divulgação, quer o quê? Quer trazer a sociedade para a administração pública para controlar. Vem comigo. São instrumentos de transparência da gestão pública. Olha só, são instrumentos de transparência da gestão pública. Papo reto com vocês. Eu não consigo visualizar um aluno competitivo se ele não sabe quais são os instrumentos que eu vou estar listando para vocês aqui. Realmente isso você vai ter que memorizar. Os quais será dada ampla divulgação, olha aí, ampla divulgação, lá no princípio da publicidade, a simples publicação no Diário Oficial, você está atendendo o princípio da publicidade. Aqui não, ó, ampla divulgação, né? Inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público. Aqui, nós já começamos a ter uma evolução em relação a isso, ó, inclusive meios eletrônicos, ou seja, a publicação nos sites aí, nos sítios eletrônicos do poder público. Quais são os instrumentos? Eu dividi nas seguintes categorias. Primeira categoria, né? Os planos, orçamentos e lei de diretrizes orçamentários. Eu pergunto para a galera, meu amigo, minha amiga, planos, né? Quais são esses planos? Primeiramente, ó, é o PPA, Plano Plurianual, né? Ou aqueles planos setoriais e regionais, né? Ó, planos setoriais e regionais previsto na Constituição Federal, salvo engano, parágrafo 3º, artigo 165. Então, isso aqui são todos os meios. Professor, esse orçamento aqui diz respeito à LDO e lei de diretriz. Aliás, esse orçamento aqui, perdão, mil desculpas, né?
Esse cara aqui diz respeito à LOA e o outro aqui à LDO. Tá? Então, olha aí, ou seja, todas as leis orçamentárias fazem parte dos instrumentos de transparência de gestão fiscal. Só isso? Claro que não, tem mais, né? Ó, prestação de contas, né? Ó, prestação de contas, né? Essa prestação de contas nós iremos estudar aqui, salvo engano, na seção 5 do capítulo 9. Mas a prestação de contas aqui, normalmente do Poder Executivo, né? Do presidente, ó. Com o respectivo parecer prévio. Muito importante para quem estuda aí para tribunais de contas, para o controle interno. Parecer prévio, nós iremos estudar nessa aula. Quem que vai emitir o parecer prévio? Os tribunais de contas, né? Então, o presidente da República faz a prestação de contas, 60 dias tem um prazo para o Tribunal de Contas fazer um parecer conclusivo prévio sobre as contas prestadas pelo chefe do Executivo, né? Terceiro instrumento de gestão pública, né? De transparência, o relatório resumido de execução orçamentária. Tem que saber esse cara aqui, ó, relatório resumido de execução orçamentária, e nós temos 2 relatórios para acompanhar o cumprimento e a execução da LRF. O primeiro relatório é o relatório resumido de execução orçamentária. O segundo, relatório de gestão fiscal, né? Relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas desses documentos, né? Essas versões simplificadas aqui, nós iremos estudar por seguinte, que são os relatórios do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público, né? Então, essas são as suas versões simplificadas desses documentos, né? O relatório de gestão fiscal completo é destinado ao Poder Executivo. Puxa vida, professor, muitos detalhes, mas a gente vai estar aprendendo, vou estar ensinando um a um para vocês aí. Bacana? Ok? Vou apagar, mas só resumindo para vocês aqui, nós temos 4 grandes instrumentos de gestão de da transparência da gestão fiscal. Gente, o examinador vai querer saber isso de você, e você vai tem que saber esse cara aí, né? Ok, bacana, né? Vem comigo. Isso aqui é o artigo 48, parágrafo 1º. Teve uma alteração recente aqui com a Lei Complementar 156 de 2016. A transparência será assegurada também mediante, né? Olha a preocupação que o legislador tem em relação à transparência, né? Nós temos aqui essa Lei Complementar 156, que alterou bastante os mecanismos, ampliou bastante os mecanismos de transparência, e nós temos também a Lei Complementar 131, ou seja, 2 leis complementares, que as duas ampliaram o escopo da transparência. Vem comigo, como será assegurada essa transparência? Primeiro mecanismo aqui, incentiva a participação popular. Olha aí, ó, transparência, muito mais do que a publicidade. O que ele quer? Incentiva a participação popular e a realização de audiências públicas. Olha que coisa interessante, ó. Audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, né? Plano aqui, ó, PPA e os planos setoriais e regionais, ó, LDO e leis orçamentárias, LOA. Então, todos esses dispositivos, eu digo para você, eu acompanho do meu estado, do meu município, de vez em quando eu vejo, inclusive, uma propaganda na televisão, principalmente por parte do governo do estado, falando que ele vai fazer audiências públicas, não só na capital, onde fica a sede da chefia dos poderes, né, tanto do Poder Executivo, Legislativo, como do Judiciário, mas também no interior. Então, audiência pública é uma tentativa de incentivo à participação popular. Aí eu tenho que fazer um comentário meu próprio, do professor Luiz Antônio, que a participação, infelizmente, tem sido uma participação aí muito aquém, tá, do desejado, do necessário, né? 2, né? Outro instrumento de transparência, liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade. Olha que coisa legal, isso já caiu em prova, em tempo real, olha, em tempo real, de informação pormenorizadas, ou seja, detalhadas, sobre a execução orçamentária
e financeiro em meios eletrônicos de acesso ao público, né? Esse dispositivo aqui, confesso para você que também ele foi feito para atender a Lei 12.527 de 2011, que é a LAI, Lei de Acesso à Informação. Detalhe, tempo real, ou seja, todos os sistemas de administração financeira e orçamentária, elas têm que estar numa plataforma online para ter aí esse tempo real de processamento, né? E finalmente nós temos aqui a adoção do Sistema Integrado de Administração Financeira. Olha só, professor, o que vem a ser esse cara aqui, ó, Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle. Prof, o que esse cara significa? Esse cara aqui são os sistemas CIAFs, ó. Federal dos estados, ou também pode ser FIPLAN, né? Eu conheço dois tipos de sistema, o sistema CIAF e o sistema FIPLAN. Ou seja, a lei está fazendo o seguinte, está obrigando a União, está obrigando os estados, está obrigando todo e qualquer poder ter um sistema desse integrado que atenda o padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União, disposto no artigo 48A. Olha assim, o artigo 48A, ele vai trazer o quê? Parâmetros mínimos necessários para que cada órgão e poder tenha o quê? O seu próprio CIAF, né? O seu próprio CIAF. Em relação a isso, eu digo para vocês que a minha intenção e a minha visão é um pouco maior. Na minha opinião, tinha que ter apenas um CIAF só, né? Tinha que ter o CIAF federal, e esse CIAF federal deveria ter módulos aí de cada estado e de cada município, um só, porque aí você já teria o quê? Toda a consolidação das contas públicas. Pode ter certeza que nós vamos chegar nesse nível de informatização e controle das nossas informações financeiras e orçamentárias. Parágrafo 2º, né? Também incluído aí pela Lei Complementar 156 de 2016. A União, os estados, o DF e os municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários, fiscais, conforme a periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União. Professor, qual que é esse órgão central da União? Aqui estão falando da Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da Fazenda, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público, ou seja, na internet, no respectivo site de cada poder e órgão. Então aí está obrigando a todos, a União, os estados, né, fazerem isso aí. Bacana? Olha a importância aqui, então. Quem vai ditar as regras da publicação dessas informações é o órgão central de contabilidade, aqui, ó, a Secretaria do Tesouro Nacional. Parágrafo 3º, vem comigo aqui, tá? Os estados, o DF, os municípios encaminharão ao Ministério da Fazenda. Aqui, ó, Ministério da Fazenda. Ok. Nos termos e na periodicidade a serem definidos, em instrução específica deste órgão, as informações necessárias para a constituição do registro eletrônico e centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, que trata o parágrafo 4º do artigo 32. Gente, o artigo 32 trata das operações de crédito, tá? As operações de crédito. O que diz o parágrafo 4º, né? Diz o seguinte, que o Ministério da Fazenda deverá o quê? Consolidar as informações de dívida pública interna e externa e outras coisas mais. Então, o parágrafo 3º, ele está apenas reforçando a obrigatoriedade de todos os entes da federação em encaminhar as informações ao Ministério da Fazenda. Então tá aí, ele vai ter essa obrigação para fazer isso. Bacana? Ótimo, né? Tudo isso aqui, você pode perceber que são instrumentos de quê? De transparência, né? De socialização, ou seja, o objetivo aqui do legislador não é transformar as contas públicas numa caixa preta. Pelo contrário, ela quer o quê? Ela quer socializar essas informações. Parágrafo 4º, vem comigo, do artigo 48A. A inobservância do disposto dos parágrafos 2º e 3º,
tá? Que é o envio das informações para o Ministério da Fazenda, por exemplo, ensejará penalidades previstas no parágrafo 2º do artigo 51. Professor, quais são essas penalidades? A gente vai ver nessa aula. Ou seja, são aquelas penalidades institucionais. O ente que não encaminhar essas informações, primeira coisa que ele faz é o quê? Suspender as transferências voluntárias. E a segunda penalidade institucional que vai estar o ente que não cumprir o parágrafo 2º e o 3º que nós acabamos de ver. Ele vai ficar proibido de realizar operações de crédito, salvo para o refinanciamento da dívida mobiliária. Parágrafo 5º, vem comigo aqui. Nos casos de envio conforme o disposto no parágrafo 2º, para todos os efeitos, a União, os Estados, o DF e os municípios cumprem o dever de ampla divulgação a que se refere o CAPT, né? Então, olha aí, a partir do momento, né, que eles enviam, né, as informações solicitadas no parágrafo 2º, é o dever de ampla divulgação a que se refere o CAPT. Então, a partir do momento, eles têm que cumprir no dever da ampla divulgação da informação que encaminhou para o Ministério da Fazenda. Vamos lá, o último parágrafo, tá? Vem comigo aqui. Todos os poderes e órgãos referidos no artigo 20. O que diz o artigo 20? O artigo 20, só para ter uma ajuda à memória, é aquele artigo que trata da despesa com pessoal. Nesse artigo 20, ele vai dividir lá todos os percentuais por órgão, lembra lá? 54%, 6%, 0,6%, 2%, 40,9%, né, da despesa com pessoal. Então, todos aqueles órgãos do artigo 20, incluídos autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes, olha aí, o que uma empresa estatal dependente é aquela empresa que depende de recursos para a sua manutenção, de suas despesas correntes, né? Somente as dependentes, as não dependentes estão fora. E fundos do ente da federação devem utilizar sistemas únicos, olha que coisa interessante, ó, únicos de execução orçamentária e financeira, mantidos e gerenciados pelo Poder Executivo. Olha que coisa interessante, né? Resguardada a autonomia. Isso aqui é muito importante. Por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês quando a Defensoria Pública ela passou a ter a sua autonomia administrativa e financeira. Tá? Então, a partir do momento que ela passou a ter... isso já faz tempo, décadas atrás, muitas décadas e décadas atrás. O que eles fizeram? Eles pegaram e falaram, eu quero ter meu próprio sistema. Eu quero ter meu próprio sistema. Você já pensou, cara, o cara ter 2 CIAF? Negativo. É um sistema só. Então, cada poder tem que ter um único sistema. É um único CIAF, um único FIPLAN. Deve utilizar sistemas únicos, né? Professor, para que isso? Para melhorar o controle, o acompanhamento e a fiscalização da gestão fiscal. Tá? Então, está aqui. Então, aqui fala as pessoas, né, que são obrigadas a atender para utilizar o sistema. Agora, vem aqui resguardada a autonomia que os poderes têm em relação a isso, mas tem que usar o mesmo sistema. Bacana, por isso que a Secretaria de Fazenda aí tem o poder que tem, né? Fechou? 10, parágrafo 6º, muito importante para concurso e também na prática, né? Vamos lá. Artigo 48A. Não, ó, tudo que lá era o 48, né? Agora é o 48A. Vem comigo aqui. O artigo 48A, ele foi incluído aqui pela Lei Complementar 131, tá? Essa Lei Complementar 141, ela fala o seguinte, e qual que foi o objetivo da Lei Complementar 141? Ele veio reforçar, tá? Veio o primeiro grande reforço da LRF, no sentido de fazer acontecer o princípio da transparência, tá? Para fins de que trata o inciso 2 do parágrafo único do artigo 48, os entes da federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso às informações referentes a, ou seja, aquela obrigatoriedade do órgão ou ente, o quê? De divulgar suas informações. O princípio, o quê? O que diz o inciso 2? É o acesso a sítios eletrônicos, né? Aqui ele vem detalhar. Então ele vai ter que mostrar tudo quanto à despesa e tudo quanto à receita. Despesa. Todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, olha aí,
no número do correspondente processo, ao bem fornecido, o serviço prestado à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado. Receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente aos recursos extraordinários, né? Então tá aí para vocês aí esse dispositivo, né? Tudo bem? Então ele veio reforçar o quê? A transparência. Aqui não ficou apenas, ó, chama a atenção de vocês, não ficou só apenas números, ficou os atos administrativos também, ó, procedimento licitatório, ao lançamento, tá? Ao recebimento, ou seja, toda e qualquer informação. A Lei de Responsabilidade Fiscal transformou isso em pública, em transparência total desses atos, né? Por que tudo isso? Qual que é a ideia do legislador? Muito simples, né? Ele quer... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para pedir licença do seu vídeo, quero fazer um convite muito especial para você concluir essa aula no nosso site, laconcurso.com.br. Eu sou o professor Luiz, claro, você já sabe, e eu tenho um curso, gente, da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo por artigo, gravado, super atualizado, um curso top de linha, que eu tenho certeza que vai te ajudar aí em qualquer concurso. Esse curso nós temos uma isolada especial aqui da Lá Concursos, o prazo de acesso é 30 dias, aliás, e o investimento é de apenas R$30. É isso mesmo, R$30, você vai ter um curso aí, artigo por artigo da LRF, com toda a experiência que eu tive aí na época que eu fui gestor governamental do Estado, aplicado a esse curso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concurso. Tem um link aqui para matrícula direto. Forte abraço, tchau, tchau. Clique lá.